Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 9, diz assim a palavra de Deus: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os seus olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes e que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Vamos orar? Feche os seus olhos. Santo eterno Deus e Pai, te suplicamos, ó Deus, nesse momento, que o Senhor fale conosco por intermédio de Cristo Jesus, o nosso glorioso Redentor. Pai, tem misericórdia de nós, do teu povo, das tuas ovelhas, e que o teu Espírito abra os nossos ouvidos para ouvir aquilo que de fato vem de ti. Abre os nossos olhos para que possamos enxergar, contemplar as maravilhas da tua lei. Põe fogo do teu Espírito Santo em nosso coração, de tal modo que o teu Espírito possa aplicar com eficácia a tua palavra no mais íntimo da nossa alma. Que possamos sair daqui, ó Deus, convictos de que ouvimos a tua voz. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, como você pensa sobre Cristo? Quem é Cristo para você? Quando Cristo é o pensamento de muitas pessoas, o primeiro pensamento que vem em muitas pessoas é aquele Cristo que foi desenhado em muitos quadros, pintados por aí. É um Cristo com um semblante ainda de dor, é um Cristo ainda humilhado, é um Cristo ainda crucificado, é um Cristo ainda abatido. Só que nós precisamos compreender que o nosso Cristo já venceu a morte, o nosso Cristo já foi glorificado, o nosso Cristo está à destra de Deus Pai,
glorificado. E é sobre este Cristo não humilhado ainda, mas já glorificado, que o apóstolo João tem a visão. Isso foi muito importante para a igreja daquele tempo, porque a igreja daquele tempo estava passando por um momento muito difícil, uma crise enorme, uma crise espiritual, uma crise circunstancial, até porque quando a gente olha para a história da igreja no primeiro século, nós percebemos que o Império Romano perseguia a igreja com um poder avassalador, tentando acabar com todo aquele que se dizia ser cristão. Sobre isto, um historiador romano chamado Tácito, escrevendo sobre os cristãos daquela época, ele diz, abre aspas, o suplício destes miseráveis foi ainda acompanhado de insultos, porque ou os cobriam com peles de animais ferozes, para serem devorados pelos cães, ou foram crucificados, ou queimaram de noite para servirem de achotes e tochas ao público. Fecha aspas. Ou seja, os cristãos daquela época, eles eram amarrados, crucificados, enrolados em peles de animais para serem pisoteados pelos cães ferozes, eles eram cruelmente assassinados. Os historiadores afirmam que eles eram retirados de suas famílias, as mulheres violentadas, os homens mortos à espada, eles eram mortos a pauladas, afogados. Há um historiador que diz que faltou madeira na capital romana de tantos cristãos que eram crucificados em praça pública. Em 70 depois de Cristo, Jerusalém é destruída e é inaugurado o Coliseu Romano. Eu visitei o Coliseu Romano em 2015, em outubro de 2015, e o historiador que estava guiando, ele disse para a gente o seguinte, que a maior atração desta arena eram os cristãos que eram lançados nesta arena para serem devorados pelos leões e mortos pelos gladiadores. A principal atração. No ano 90, ou melhor, 86 depois de Cristo, final do primeiro século, sobe ao Império Romano o imperador chamado Domiciano. Foi este imperador que foi conhecido como Segundo Nero e perseguiu com poder cruel a igreja de Cristo, tentando acabar com os cristãos. Ódio daqueles que proferiam fé em Cristo Jesus. Tentando abafar a igreja de Cristo, este imperador prendeu o último sobrevivente do colegiado apostólico, o apóstolo João, e o prendeu na ilha de Patmos. Nesse tempo, estoura na igreja uma grande crise. Como eu falei, uma crise espiritual, de falta de esperança. Tanta perseguição, tanta crueldade. A igreja não vê solução. O último apóstolo preso. A desesperança tomou conta dos fiéis. Crise circunstancial. Perseguição por todos os lados. Adversidades, mortes, perseguição e grande tribulação. Tentando destruir a igreja de Cristo, o Império Romano perseguiu aquela igreja com crueldade. Mas note bem, no texto que lemos, mesmo o apóstolo João preso na ilha de Patmos, Cristo aparece para ele. E mesmo quando as portas da terra estão fechadas para a igreja, Deus abre uma porta no céu e aparece para a sua igreja para dar vida e esperança para o seu povo. É exatamente isso que nós lemos no versículo 9, onde diz o texto: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, uma igreja atribulada,
no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ou seja, João estava preso por causa do testemunho de Cristo. João estava sofrendo essa perseguição e preso por causa do testemunho de Cristo. Ele era companheiro de uma igreja atribulada do reino e perseverante com esses crentes que estavam passando por perseguições. Mas diz o versículo 10: achei-me em espírito no dia do Senhor, ou seja, em um domingo, no dia santo de Deus, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ou seja, igrejas que estavam passando por perseguições, por tribulações. Escreve para estas igrejas atribuladas, em crise, o que você está vendo. E o que é que João vê nesse livro da revelação? O que é que João vê nesta revelação que ele recebe da parte de Cristo? Versículo 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem. Um semelhante ao Filho do Homem. João, ele vê o Cristo, ele vê Jesus, porque esta é a linguagem para descrever o Messias nos Evangelhos. Esta é a linguagem para descrever Cristo, o Filho do Homem. Ele vê o Cristo glorificado, ele vê o Cristo glorioso. No meio de uma crise, João contempla o Cristo glorificado. E note que João vê 7 candeeiros de ouro. No versículo 20, o próprio João interpreta isso, as palavras de Cristo, que esses candeeiros são as igrejas. Ou seja, Cristo glorioso está no meio da igreja, presente na igreja mesmo em tempo de crise. É por esta razão, meu querido irmão, que eu gostaria de apresentar para os irmãos a visão do Cristo glorificado. Do Cristo glorificado. E a primeira verdade sobre o Cristo glorificado é que Cristo é o supremo rei e sumo sacerdote do seu povo. Cristo é o supremo rei e sumo sacerdote do seu povo. Vamos ler todos juntos o versículo 13, em uma só voz. Vamos lá. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho de Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de couro, com uma cinta de ouro. Meu querido irmão, as suas vestes, estas vestes apresentadas aqui, estas vestes que estavam com Cristo, ou seja, o cinto de ouro, vestes talares, essas vestes eram vestes consagradas, eram vestes separadas para o ofício de sacerdote, de rei na antiga aliança. Em outras palavras, João está vendo aquele Cristo que é sacerdote e rei. João está vendo não um Cristo ainda participando de humilhações, mas João vê um Cristo que está participando da glorificação do Pai, e essa glorificação do Pai revela esse Cristo que é rei e que é sacerdote. As palavras do apóstolo João nessa visão são claras. Ele diz no versículo 13: com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, coisa que somente sacerdote
e rei tinha. Meu querido irmão, em outras palavras, João vê o Cristo que é rei, o Cristo que é o rei dos reis, que está acima de tudo e de todos, aquele que não perdeu o controle da história da humanidade. Ele é o rei que está sentado no trono eterno. Ele é o rei que João vê, este rei cheio de glória, com vestimentas reais, de ouro. João vê, portanto, um rei que é soberano e que tudo governa. Em outras palavras, meu querido irmão, embora o imperador Domiciano estivesse perseguindo a igreja com poder avassalador, tentando acabar com aquela igreja, do trono de Roma tentando abafar aquela igreja, o apóstolo João tem uma visão do céu e vê que no trono eterno, no trono celestial, quem reina é Cristo, e sobre tudo e todos ele está governando. Cristo tem o domínio, ele é o rei dos reis, está acima de qualquer império, reinado, nação ou povo. Ele é o rei que governa toda a nossa história. Ele é soberano. Isso foi de uma mensagem tão importante, tão transcendente para aquela igreja, porque aquela igreja estava passando por perseguição e crise. Mas essas palavras, parafraseando para o povo daquela época, era o seguinte: veja bem, não olhe para as circunstâncias, não olhe para a crise, não olhe para a perseguição, mas igreja, olhe para aquele que é rei e está conduzindo toda a nossa história. Apesar das guerras, perseguições e frustrações, Cristo é soberano. Ele não perdeu o controle da sua vida. Ele tem o domínio de tudo. Ele controla tudo e todos. A soberania de Deus é algo inquestionável. João não apresenta um Cristo que está duelando com as potestades deste mundo, não é isso. João não está vendo um Cristo que está duelando com o mal. João não está vendo um Cristo que está duelando contra Satanás. João não está vendo um Cristo que está duelando contra o império ou o imperador. Mas João está vendo um Cristo que é rei dos reis, que está sobre todos, que governa a todos, e que qualquer mal tem que passar pela permissão daquele que é soberano, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mas o que é isso? São vestes de sacerdote. Em outras palavras, o sacerdote é aquele que está perto do povo, mediando o povo com Deus. Em outras palavras, meu querido irmão, Cristo é o nosso supremo sacerdote, que está perto de nós. Embora Ele seja Rei Supremo, soberano, Criador de todas as coisas, esse Cristo é um Cristo pessoal que está perto de nós, como sacerdote, nos mediando diante do Pai Celeste. Assim como ninguém podia chegar a Deus Pai, senão através de um sacrifício feito pelo sacerdote, nós só chegamos a Deus Pai através do nosso supremo sacerdote, que foi sacerdote, mas também sacrifício, Cristo Jesus, o nosso único mediador. Temos uma ligação com o Pai, temos acesso com o Pai, temos um relacionamento com o Pai. Embora existam dificuldades circunstanciais, embora existam tribulações, perseguições, adversidades, meu querido irmão, nós temos uma associação com aquele que é eterno mediante Cristo Jesus. Ninguém pode mudar esta realidade, ninguém pode mudar isso. Nós temos um relacionamento através de Cristo, nosso supremo sacerdote, com o Pai, a fonte de toda a vida, de toda alegria, de toda graça. Como eu costumo falar, a crise é na terra, mas não é no céu. E nós temos um livre acesso aos céus, através do nosso supremo sacerdote Jesus Cristo. Amém?
A visão do Cristo glorificado, portanto, é o Cristo que é supremo rei e o supremo sacerdote do seu povo. Segunda verdade, Cristo é totalmente santo sobre tudo e sobre todos. Cristo é totalmente santo sobre tudo e sobre todos. Vamos ler todos juntos o verso 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. A sua cabeça, ou seja, o texto diz que nessa revelação, a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Essas duas imagens, irmãos, apresentadas aqui, representam a imagem de purificação, de santidade. Quando a gente lê os livros proféticos da Antiga Aliança, quando nós lemos o livro de Levítico, por exemplo, da cerimônia sacrificial, nós percebemos que há essa comparação de alva, lã, de neve, como aquele que é santo, algo que foi purificado. Só que nas palavras do profeta, nesta visão, é algo que está no próprio Cristo. Ele é santo, ou seja, a sua cabeça, os seus cabelos eram brancos como alva lã, como neve, ou seja, a sua própria natureza é santa. Ele é perfeito, ele é totalmente santo. É exatamente, irmãos, aquilo que nós lemos lá em Isaías capítulo 6, quando o profeta Isaías tem a visão do próprio Deus, e os anjos estavam dizendo: santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. Nessa visão, João, irmãos, vê o Cristo que é santo por natureza, totalmente santo. Mas o que significa a palavra santo? A palavra santo significa separado. A gente sabe muito bem, ou seja, ele é separado. Ele é separado comparado com aquilo que foi criado. Ele é o Criador de todas as coisas. É por isso que ele é transcendente, separado. Ele é o grande eu sou. Ou seja, ele é que deu a existência a todas as coisas que existem. Santo, portanto, revela essa separação que há entre Deus e tudo que existe. Mais uma verdade sobre a santidade é que ele é separado e nada se compara com ele. Ou seja, ele é santo porque ele é incomparável. Ele é santo porque ele é incomparável em relação a tudo. Ele é santo na sua justiça, ele é santo em sua bondade, ele é santo em sua misericórdia, ele é santo em sua providência. A sua natureza é santa, incomparável. Ou seja, João vê o Cristo que é incomparável, nada se compara com ele. Ele é separado de tudo, de todos, ou seja, ele é perfeito por natureza, incomparável. A sua cabeça e os seus cabelos falam dessa santidade que é divina, uma santidade que é eterna. Nada se compara com Cristo. Queridos, se temos alguém a quem procurar nos momentos de crise, este alguém se chama Jesus, porque ele é santo. Eu gostaria de fazer você entender o que significa a santidade de Cristo para a sua vida prática. Veja bem, se tem alguém que você necessita buscar em tempos de crise, esse alguém é Jesus Cristo, porque ele é santo, ou seja, ele é incomparável. Ele é incomparável em ajudar você
em intervir na sua vida, em manifestar a sua providência. Nada se compara com a ajuda e a intervenção de Deus no meio do seu povo. Ele é santo. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou céu e terra. Ou seja, Ele é o Criador, Ele é o Santo, o incomparável, separado, está acima de tudo e de todos. Ou seja, é nele, Cristo Jesus, a quem nós podemos buscar o nosso socorro. Santo. Terceira verdade: Cristo é o juiz diante de quem tudo se desnuda. Cristo é o juiz diante de quem tudo se desnuda. Veja o que diz o versículo 14, a parte final: os olhos como chama de fogo. Os olhos como chama de fogo. Os seus olhos, irmãos, aqui falam da sua onisciência, que tudo vê, que tudo enxerga. E é importante nós considerarmos que na interpretação do livro de Apocalipse, esse livro, irmãos, não está aqui tratando de uma narrativa. O gênero não é uma narrativa, como a gente interpreta uma narrativa, por exemplo, de Gênesis, onde a gente interpreta literalmente, cronologicamente. Não é isso que está aqui. Apocalipse também não é, irmãos, uma poesia hebraica. Apocalipse também não é, irmãos, um livro profético do Antigo Testamento, mas o gênero literário aqui se chama apocalíptico. Esse gênero revela verdades por meios de simbologias conhecidas pelo povo. O povo conhecia e sabia muito bem que os olhos, irmãos, para aquele tempo simbolizava visão. Em outras palavras, João vê o Cristo que em seus olhos tem chamas de fogo. Ou seja, é uma visão que tudo vê, uma visão que tudo entende, uma visão que enxerga todas as coisas, uma visão que vai até os bastidores da nossa alma e vê aquilo que as pessoas não veem. Ou seja, Cristo, Ele é onisciente, vê tudo, sabe de tudo e conhece todas as coisas. Os seus olhos, meu querido irmão e irmã, os olhos de Cristo estão em todos os lugares. Nada escapa do olhar daquele que é o Senhor, Jesus. Nada pode, irmãos, tampar o olhar de Cristo, porque os seus olhos são como chama de fogo, Ele tudo vê. Ele é onisciente. Ele é o juiz que diante de quem tudo se desnuda. Certamente esse fogo diz respeito a um juízo que virá. Ele conhece, Ele vê. Talvez você peca contra o Senhor Deus e diz: ninguém está vendo. E talvez você tenta escapar da disciplina, tenta escapar do juízo das pessoas, tenta ocultar os seus pecados diante da sua família, diante do seu marido, diante da sua esposa, tentando viver uma vida pecaminosa. Mas eu digo para você nessa noite: Deus, Ele vê tudo, Ele conhece as suas ações, Ele sabe o que se passa no aberto, mas também conhece o que se passa no oculto. Seus olhos são como chama de fogo. E um dia você vai dar a conta a Cristo de tudo que você faz, de tudo que você realiza, porque esse Cristo é também juiz. A gente olha para esse texto e a gente percebe não um Cristo que está no banco dos réus para ser condenado pelos fariseus, mas a gente percebe o Cristo que está no lugar de juiz e está dizendo: eu vejo tudo e conheço tudo. Quarta verdade: Cristo é o Todo-Poderoso que está acima de todos os seus inimigos. Cristo é o Todo-Poderoso
que está acima de todos os seus inimigos. Vamos ler o texto, lemos juntos o versículo 15, vamos lá. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Os pés semelhantes ao bronze polido. Na simbologia, irmãos, hebraica, os pés que estão semelhante ao bronze polido, revela aquele que tem poder e que pisa os seus inimigos, aquele que está acima de todos os seus inimigos. E na linguagem do Antigo Testamento nós percebemos isso, porque quando Adão e Eva desobedecem, a serpente, ela recebe o juízo de Deus e diz: ó, virá o descendente da mulher que vai pisar na sua cabeça. A palavra de Deus afirma também que os inimigos, todos eles, estão debaixo dos nossos pés, ou seja, dos pés daqueles que estão fundamentados em Cristo. Quando a gente olha para lá para o livro de Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, nós percebemos que na cruz do Calvário, Cristo Jesus triunfou sobre principados e potestades, pisando de uma vez por todas, na cruz do Calvário, na cabeça da serpente, destruindo assim as obras de Satanás e triunfando na cruz do Calvário sobre todo o império das trevas que era contra nós. O que me chama a atenção, irmãos, é que na visão de João, o nosso Cristo, ele tem esses pés semelhantes ao bronze polido, não numa forma literal, entendam bem, mas no sentido de afirmar de que esse Cristo está acima sobre todos os inimigos que se opõem ao seu reinado e que se opõem também à sua igreja. Aqueles que se levantam tentando impedir o avanço da igreja são constituídos inimigos de Cristo. Aqueles que se levantam para impedir o avanço do evangelho da graça se constituem inimigos. Aqueles que não compreendem e lutam tentando abafar o evangelho da cruz são inimigos de Cristo, conforme diz o apóstolo Paulo em Filipenses. Ou seja, todos estes inimigos estão debaixo dos pés de Cristo. Ele está acima, Ele é soberano. Quinta verdade: Cristo é aquele que manifesta poder irresistível da sua palavra. Cristo é aquele que manifesta poder irresistível da sua palavra, porque no final do verso 15 diz o texto: a voz como voz de muitas águas. O texto começa, na verdade, com João ouvindo a voz. Antes de João ver, ele escuta. E o que é que João escuta? Veja o que diz o texto. Versículo 10: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. No versículo 15, João diz: a voz como voz de muitas águas. Quando a gente olha, irmãos, mais uma vez, para a poesia hebraica, na poesia hebraica há uma simbologia muito interessante em relação às muitas águas, que por sua vez revelam a tribulação, aquilo que não se pode conter, aquilo que não se pode diminuir ou minimizar. No Salmo 29, o salmista diz que a voz do Senhor, irmãos, é como um trovão, troveja. Ou seja, na simbologia lá do Salmo 29, naquela tempestade, é a voz do Senhor que está por tudo, de trás de tudo aquilo. Portanto, quando nós olhamos, irmãos, para esse texto e percebemos que Cristo tem a sua voz como a voz de muitas águas, João está dizendo que a voz do Senhor, que a palavra do Senhor é uma palavra poderosa, que ninguém pode impedir, que nem pode aplacar, que ninguém no mundo pode minimizar.
Nem mesmo as tribulações da vida podem minimizar e aplacar a voz de Deus e a palavra de Deus. Pelo contrário, é o próprio Deus que preside toda e qualquer tribulação. Ele está por trás de todas as muitas águas da nossa vida. Ele tem o domínio, Ele tem a majestade. Versículo 3 do Salmo 29 diz o texto: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. Versículo 4: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Versículo 5: a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ou seja, meu querido irmão, a voz do Senhor, a palavra de Deus, ninguém pode minimizar, impedir, aplacar. A voz do Senhor é cheia de poder, é irresistível. Ninguém fica de pé quando Deus fala. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Quando Deus diz, irmãos, não é aquilo que talvez pode acontecer, mas quando Ele diz, é aquilo que de fato vai acontecer. Deus disse: haja luz, e houve luz. Por meio da sua palavra, todas as coisas foram criadas. Cristo, e por meio da sua voz, irmãos, tudo se faz novo, tudo é recriado, tudo é transformado. Basta somente uma palavra dele, daquele que é Senhor, soberano, Rei, Cristo Jesus, que tudo pode mudar. Esta é a nossa esperança. A nossa esperança está repousada no Cristo, que tem uma voz poderosa, que tem uma palavra cheia de poder. Quando Deus fala com o pecador não consegue resistir, porque a palavra de Deus, ela é irresistível. Ela fala conosco, ela nos humilha, mas também ela nos levanta. Sexta verdade: Cristo é o sustentador que governa com mão poderosa a sua igreja. Cristo é o sustentador que governa com mão poderosa a sua igreja. Veja o que diz o versículo 16: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. O texto é claro e afirma: tinha na mão direita 7 estrelas. Na palma da mão de Deus estavam as 7 estrelas. O que são essas 7 estrelas? Veja o que diz o versículo 20: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Na mão direita estavam as 7 estrelas. Os anjos. Que anjos são estes? São os pastores das igrejas. Deus revela a sua vontade a Cristo. Cristo revela a sua palavra ao apóstolo. O apóstolo revela esta palavra aos pastores, e os pastores apresentam essa palavra à igreja. Em outras palavras, irmãos, estas 7 estrelas, que representam, de uma certa forma, não somente a liderança da igreja, mas também a igreja do Senhor, estão na palma direita da mão de Cristo Jesus.
Em outras palavras, Cristo é o sustentador que governa com mão poderosa o seu povo, através dos seus ministros, através dos seus anjos, através da sua palavra. Ele está sustentando com a sua mão a sua igreja. De tal modo, irmãos, que o que sustenta a igreja não são as 7 estrelas, não são os pastores, os líderes, mas o que sustenta a igreja é Cristo Jesus. Cristo é o fundamento, de tal modo que é Cristo que está orquestrando e dirigindo os seus pastores, que por sua vez as igrejas devem compreender, entender, atinar para aquilo que os seus pastores estão afirmando da parte de Cristo. Em outras palavras, meu querido irmão, por meio da palavra, por meio da pregação, por meio da ministração desses pastores, Cristo está sustentando, direcionando, governando este rebanho de ovelhas que se chama igreja. Ele está sustentando a sua igreja na palma de suas mãos. E ninguém pode, meu querido irmão, nos tirar das mãos do Senhor. Ele está regendo, Ele está orquestrando, Ele está dirigindo, Ele está conduzindo o povo de Deus, Ele está conduzindo a sua igreja, através dos presbíteros, da liderança. Ele está orientando você e a mim, no que diz respeito da sua palavra, da sua revelação. Ele está dirigindo a nossa vida, Ele está sustentando a nossa história, com a sua palavra, com a sua mão. Ele está sustentando a mim e a você, meu querido irmão, e diante das tribulações da vida, nada pode nos arrebatar das mãos de Cristo. Foi exatamente isso que ele disse lá em João capítulo 10, versículo 28, que nada, absolutamente nada, pode nos arrebatar de sua mão. Ele está sustentando. Sétima verdade: Cristo é o supremo juiz que detém a última palavra. Cristo é o supremo juiz que detém a última palavra. Veja o que diz ainda no versículo 16: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Embora esse termo espada seja bastante utilizada no Evangelho, no Novo Testamento, para descrever o Evangelho, para descrever a palavra encarnada, ou seja, Cristo Jesus. Todavia, à luz do livro de Apocalipse, e à luz daquilo que ele fala também no capítulo 19, versículo 5, esta palavra aqui não é o Evangelho, mas a palavra do juízo de Cristo. A única arma de guerra usada pelo Cristo conquistador, no capítulo 19 de Apocalipse, é a espada que saía da sua boca. Essa, portanto, irmãos, é a cena de um tribunal, onde é proferida a sentença judicial, e precisamente sem contestação. Ou seja, Cristo é aquele que tem a última palavra, que detém a última palavra, que da sua boca sai essa espada de juízo, separando ambos povos, ou seja, separando aqueles que de fato são de Cristo, aqueles que de fato são misericordiosos, aqueles que de fato creram no Senhor Jesus, daqueles que rejeitaram esse Evangelho, que estão em rebelião contra o Senhor e que por sua vez estão vivendo as paixões da carne, considerados pelo apóstolo Paulo como filhos da ira. Por sua boca ele vai separar o joio do trigo. Religiosos daqueles que de fato têm um genuíno relacionamento com Deus. Cristo é o supremo juiz que detém a última palavra. Oitava verdade: Cristo é cheio de glória e sua luz resplandece sobre todos. Versículo 16, ainda há uma sentença: o seu rosto brilhava como o sol na sua força.
o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Me permita, nesse momento, fazer uma pergunta para você. Quantos aqui já foram à praia e se esqueceram de passar protetor solar? Levante a sua mão. É terrível, né, irmãos? E a gente vai lá e desfruta daquele mar maravilhoso, o sol brilhando, sol do meio-dia. Eu sou esquecido e esqueço às vezes de passar protetor, estou lá, tomando banho de mar, pegando uma onda. A gente volta para a praia, pega aquele peixe, né? Abençoado. É bom demais, irmãos. Que cheguem as férias, né? Só que quando vai anoitecendo, o couro vai esquentando, e a gente se lembra: meu Deus, eu esqueci do protetor solar. Queima, irmãos. Teve uma vez que minha esposa foi tocar no meu ombro: não toque não, pelo amor de Deus, queima. O texto diz: o seu rosto brilhava como o sol na sua força. No mar ninguém pode esconder aquele sol. Ele está iluminando. Ele está iluminando. Ele está iluminando. Cristo Jesus, irmãos, é o nosso sol do meio-dia. Ele está iluminando. Ele está iluminando, trazendo luz para a nossa mente, luz para o nosso coração, luz para o nosso caminho. Ele é a luz do mundo que tira o pecado do mundo. Ele é a nossa luz, que ilumina todo homem, conforme diz o Evangelho segundo João. Ninguém pode esconder o brilho da sua glória. Este é o Cristo glorificado. Nona verdade: Cristo é o Criador, sustentador e consumador de todas as coisas. Cristo é o Criador, sustentador e consumador de todas as coisas. Veja o que diz o versículo 17. Vamos ler juntos, irmãos? Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Ou seja, ele é o primeiro e o último. Ele é quem deu origem a todas as coisas, e ele é quem vai consumir tudo que existe. Ele é aquele que criou todo o universo e que há neste universo, mas ele também é o Criador que vai um dia consumir tudo isso que existe, que vai manifestar não somente aquilo que ele já manifestou, criação, não somente aquilo que ele já manifestou para nós, redenção, mas também aquilo que ele vai manifestar, a consumação de tudo que existe, criado por Cristo. Em outras palavras, ele é o início, meio e fim de toda a história. A história pertence a ele. A nossa vida pertence a ele. O protagonista dessa história da humanidade se chama Jesus. Essa história não diz respeito a mim, não diz respeito a você. Nós somos apenas coadjuvantes, e olhe lá. Cristo, meu querido irmão, é a personagem principal que está norteando toda a história da humanidade, e tudo está apontando para a sua glória.
para aquela igreja não era diferente. Uma igreja que estava em crise, passando por perseguições. O apóstolo João vê aquele que é o Criador, o sustentador e o consumador de todas as coisas. Ou seja, está difícil, está passando por crise. Entenda, Ele tem o domínio de todos. Ele tem o domínio de tudo. Foi Ele que deu origem a todas as coisas e um dia Ele vai consumir todas as coisas. Ele é o Criador, sustentador e consumador de tudo que existe. Ele já escreveu, é o alfa e o ômega, princípio e fim. Já está decretado, já está determinado por Deus tudo que acontece na nossa história. Ele é o autor da nossa história. A gente não conhece o futuro, mas Cristo conhece o futuro da nossa história, não porque é simplesmente onisciente e sabe do futuro, mas Ele conhece porque Ele é o autor da nossa história. Ele já tem a história, irmãos, escrita pelo dedo da sua mão. Tudo está debaixo do seu controle. Este Deus, este Cristo, é este a quem nós podemos confiar, entregar a nossa fé, o nosso coração, a nossa alma. Ele, irmãos, tem o controle de tudo. É por isso que nada pode pegar Cristo de surpresa. É por isso que Cristo não pode se espantar, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o princípio e o fim. Ele conhece tudo, até mesmo aquilo que nós vamos fazer posteriormente, depois do culto, amanhã, na próxima semana. Ele conhece tudo. Nada escapa, irmãos, do conhecimento de Deus. Ele é o princípio e o fim. Em quem nós podemos então confiar, senão em Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Criador, sustentador e consumador da nossa história, da nossa redenção, da nossa vida. Não somente princípio e fim, mas no meio Ele tem sustentado a nossa existência, e a nossa existência está nas mãos dEle. Ou seja, Ele é, meu querido irmão, aquele que governa tudo, no que diz respeito a tudo que existe, incluindo a nossa própria vida. Ele é Criador, sustentador e consumador de todas as coisas. 10ª e última verdade, para terminarmos, no versículo 18, Cristo é aquele que vive eternamente pelos séculos dos séculos. Cristo é aquele que vive eternamente pelos séculos dos séculos. Vamos ler juntos o versículo 18? E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Meu querido irmão, embora o Império Romano ainda estivesse pensando que Cristo estivesse morto, embora os judeus e fariseus do primeiro século pensassem que Cristo estivesse ainda morto, tivessem roubado o corpo de Cristo, porque Ele não estava mais no túmulo, embora o povo helênico do primeiro século estivessem pensando, aquele povo, que Cristo ainda estava morto, estava ainda em um sepulcro, a gente olha para esse texto e nós percebemos aquilo que João vê: o Cristo que está vivo, o Cristo que vive, o Cristo que estava morto, mas vive. E ele utiliza a primeira pessoa e diz: eu estou vivo pelos séculos dos séculos e mais, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, eu tenho uma autoridade nas regiões celestiais, toda a autoridade me foi dada, a autoridade maior que existe está sobre os ombros de Cristo. Ele vive, mas Ele também vive este reinado. Ele é o Senhor. É exatamente aquilo que o apóstolo Pedro diz na primeira pregação em Atos dos Apóstolos, que Deus estabeleceu Cristo Jesus como Senhor sobre toda a casa de Israel. Ele tem toda a autoridade e Ele está vivo.
vivo pelos séculos dos séculos. É por esta razão que nós não cremos ainda, irmãos, em um Cristo pendurado no madeiro, mas nós cremos em um Cristo ressuscitado, glorificado, que está vivo. É por esta razão que nós não cremos ainda em um Cristo que está humilhado, mas cremos em um Cristo que está glorificado e vive pelos séculos dos séculos. É por esta razão, irmãos, que nós cremos que a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono não. Cristo tem toda a autoridade e está vivo e reina pelos séculos dos séculos. Quais são as implicações disso para a nossa vida? A primeira implicação é que a genuína glória de Cristo quebranta o pecador. A genuína glória de Cristo quebranta o pecador. O que é que diz o texto, versículo 17? Quando o vi, ele pulou de alegria, ele saltou de alegria, ele deu pulos de alegria. Não, diz o texto, quando o vi, caí a seus pés como morto. A visão da glória de Deus, da presença de Deus, quebranta o pecador e leva o pecador ao pó. A visão da presença de Deus, da glória de Deus, faz com que o pecador tenha essa introspecção de que ele é um pecador, está distante dessa santidade, e que por sua vez, se não houver um mediador, ele está morto. A visão da glória de Deus, meu querido irmão, nos bota no pó, nos coloca ao pó, nos coloca de joelhos, nos coloca aos pés de Cristo, implorando por sua misericórdia e por sua graça. Aqueles que de fato têm um encontro com Cristo, genuinamente falando, não são soberbos, não são prepotentes, não querem pular na presença de Deus, não querem saltar na presença de Deus. Pelo contrário, aqueles que têm uma visão da gloriosa majestade de Deus se humilham na presença do Senhor. E foi isso que aconteceu com todos aqueles que viram a sua glória. Desde Moisés, Gideão, Isaías, profeta Jeremias, Davi, quando viu a glória de Deus, até os apóstolos, apóstolo Paulo, Pedro e o apóstolo João. Nós vivemos hoje em dia, irmãos, numa falta de respeito com aquele que é Senhor. Muitas vezes as pessoas tratam o próprio Cristo, que é Senhor, como se fosse um namorado ou uma namorada. Embora haja intimidade, Ele continua ainda sendo Senhor. Embora ainda exista relacionamento, Cristo continua sendo autoritativo e glorioso. A genuína glória de Cristo quebranta o pecador. Segunda verdade, a genuína glória de Cristo traz esperança para o pecador, porque no versículo de número 17, Cristo disse para João: não temas, João, não tenha medo. Calma, João, eu sou o princípio e fim, ou seja, eu estou cuidando de tudo, eu tenho o controle de toda a história, você faz parte dessa história, então não tenha medo. Cristo tem o controle da sua história, Cristo está no controle da sua vida, conduzindo a sua vida, Ele é o princípio e o fim. Portanto, não temas, não tenha medo, mas tenha esperança em Cristo Jesus. Terceira e última verdade, a genuína glória de Cristo comissiona o pecador. A genuína glória de Cristo comissiona o pecador, porque diz o texto, versículo 19: escreve, pois, essas coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Ou seja, o próprio Cristo está dizendo, faz isso, escreve e agora envia para as igrejas. Jesus está comissionando o pecador numa missão. Da mesma forma, meu querido irmão, aqueles que têm um encontro genuíno com a glória de Cristo, com a pessoa de Cristo, reconhecem que são pecadores, se quebrantam diante de Deus, vão para o pó, mas também recebem uma palavra de esperança: não temas, Cristo está conosco. Mas esse mesmo Cristo comissiona a mim, a você, numa grande missão. A missão aqui particular, irmãos, era de João escrever essas cartas e mostrar, revelar para as igrejas o que tinha visto. Qual é a sua missão no corpo de Cristo?
Deus tem comissionado você para algo. Deus tem levantado por você para manifestar os seus dons e talentos na igreja, no corpo de Cristo. Meu querido irmão, Cristo não nos chama para ficarmos assentados em bancos. Pelo contrário, Cristo nos chama para sermos ativos no seu reino, para pregarmos o Evangelho, para sermos luz do mundo e sal dessa terra, para revelarmos a prioridade do reino de Cristo para este mundo. E o mundo só pode conhecer a Cristo por meio da sua igreja, que apresenta o Cordeiro Santo, Jesus Cristo de Nazaré. Para terminar esse sermão, eu gostaria de citar o poeta Josias Menezes, que diz: ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, eu creio no Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus, como Ele é. Fiquemos de pé e vamos orar.